Boa tarde. Boa tarde, pessoal. E a frase continua: onde está Cristina? Bom, vamos esperar a Cristina lendo, né? Quem não viu a live de ontem, vai lá ver. Falamos sobre crenças. Eu e Madalena Noemi, que é a minha mais nova musa inspiradora. Bom, pessoal, a gente já está no finalzinho desse livro, né? Livro incrível que vale a pena você ter para reler, 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 fazer os processos, né? E então tem lá na livraria do Universo Consciência, o link está aqui embaixo, assim como tem o próximo, que é a Ciência para Ficar Rico. Vamos aprender essa ciência incrível? Que aqui também tem essa ciência, né? Vamos combinar? Que aqui também tem, porque quando você eleva o seu ponto vibrátil, a sua vibração, você baixa a resistência, todos os seus desejos vêm, todos, com facilidade, alegria e glória. Então é isso. Vamos lá, ó, a gente parou no livro, no processo 14, na página 166, se você tiver com o livro digital, ou aqui no livro físico, na página 181. Então, o processo 14, vamos esperar a Cristina lendo, né? Andando, caminhando e cantando, e ela nos alcança. Vamos lá. Processo 14. Arrumar a desordem para entender melhor. Bem inspirador, né, esse processo. Use esse processo quando ficar estressado com a sua própria desorganização, quando sentir que leva muito tempo procurando coisas, inclusive aqui, né? Você anda procurando coisas aqui, né, bastante tempo. Quando evitar ficar em casa por se sentir melhor em outro lugar, caramba, olha só isso. E quando sentir que não tem tempo suficiente para fazer tudo o que precisa. Aliás, olha só, se você acha que não tem tempo suficiente para fazer tudo o que precisa, vem para a mentoria Nova Dinâmica. Esse aqui é um processo que eu vou botar lá então, né? Porque ressoa com o que eu vou ensinar lá. A sua escala de valor de referência emocional, se você não sabe o que é isso, é o seguinte. Aqui no capítulo 20, ele coloca uma escala de emoções, né? Com 22 emoções, e essa é a escala de valor de referência emocional, que ele chama, né? E então você, para esse processo fazer sentido para você e ter significância na sua vida, e a sua escala, né? Ele tem que estar entre 4 e 17. Entre crença, expectativa positiva e raiva. Mas, de qualquer maneira, é bom dar uma olhada lá na escala, porque é um leque bem grande de emoções aqui, né? Se você não sabe. Boa tarde, Marcelo. Gente, eu mandei esse link para a Cristina tem tempo, mas ontem o link não foi. Deixa eu ver se hoje foi. Foi. Então, dá uma olhada para você ver se o que você está sentindo. Gente, sentimento é o segredo, né? Se você estiver sentindo emoções que cabem aqui dentro desse leque de emoções, esse processo vai te ajudar. E se você não tiver certeza, vai lá, olha essa escala para você se ambientar aí. Um ambiente desorganizado pode causar um ponto de atração desordenado. Se você está rodeado de trabalho inacabado, cartas sem resposta, contas não pagas, tarefas a fazer, pilhas de papel, revistas diversas, catálogos, toda espécie de coisa, isso vai afetar negativamente sua experiência. Tudo carrega uma vibração própria. Gente, presta atenção nisso, ó. Tudo carrega uma vibração própria.
E como você estabelece uma relação vibrátil com tudo na vida, os seus pertences têm um impacto sobre a maneira como você se sente e sobre o seu ponto de atração. Isso aqui já está meio grifado porque ele está em itálico, mas grifa aí de amarelo, da cor que você quiser. Há dois grandes obstáculos a vencer na hora de se livrar das coisas. O primeiro, você pode decidir jogar alguma coisa fora e logo descobrir que precisava dela. Fica então com medo de jogar qualquer coisa fora. O segundo, percebe que para realmente se organizar levará muito mais tempo do que pretendia, pois todas as vezes que tentou, empacou no meio do caminho e acabou vítima de uma confusão maior. Quem nunca fez isso? Começou a fazer faxina na casa, começou a olhar as fotos, os livros antigos, as cartinhas dos amigos. Gente, nunca comecem por aí, por favor. Aí quando você vê, você está rodeado de bagunça e cansado já. O processo de arrumar a desordem para entender melhor elimina esses obstáculos, porque é um procedimento que pode ser realizado de maneira extremamente rápida. Então vamos prestar atenção nisso, hein? Sem correr o risco de descartar coisas valiosas das quais poderá precisar depois. Para iniciar o processo, compre várias caixas de papelão com tampas. É melhor que tenham o mesmo tamanho e a mesma cor. Assim, empilhadas ficarão em ordem. Sugerimos que comece com o mínimo de 20 caixas, mas talvez você precise de um número maior ao descobrir o poder produtivo do processo. Tenha fichas com o alfabeto e um gravador portátil. Lembrando que esse livro foi escrito já há algum tempo, né? Um gravador portátil pode ser o seu celular, você pode gravar algumas coisas ali. Então, tenha fichas e um gravador. Primeiro, junte as caixas e ponha 5 ou 6 delas no meio do cômodo que quer organizar. Numere cada caixa em ordem crescente. Olhe em volta. Concentre-se num objeto e pergunte: vou precisar disso imediatamente? Se a resposta for sim, deixe-o onde está. Se for não, coloque-o em uma das caixas. Escolha outro objeto e continue o processo. Uma grande vantagem desse processo é que você não fará muitas classificações imediatamente. Você apenas tira o obstáculo do seu ambiente. Grifa, gente, grifa isso. Ao colocar cada objeto na caixa, diga no gravador, por exemplo, pacote fechado de cordas de violão, caixa 1. Ou celular velho, caixa 2. Se não tiver gravador, pode anotar num caderno, mas é mais trabalhoso. Com 5 ou 6 caixas abertas ao mesmo tempo, você pode fazer uma classificação geral. Todas as revistas, por exemplo, podem ir para uma caixa. Em outra, coloca roupas. Uma terceira fica para miudezas. Não se preocupe muito com a seleção. Apenas escolha o item e determine se ele é necessário imediatamente. Não sendo, ponha-o na caixa e registre no gravador em que caixa está. Mais tarde, você pode passar uma hora mais ou menos, ouvindo a fita, anotando nas fichas com o alfabeto de acordo com o item. A Cristina chegando aqui. A Juliana. Ei, Ju, boa tarde. Boa tarde, querida. A Cristina está entrando também. Agora mesmo ela aparece aqui. Mas para eu colocá-la aqui, tem que ligar a câmera. Ponham na... Onde que eu parei? Mais tarde, você pode passar uma hora mais ou menos ouvindo a fita e anotando nas fichas com o alfabeto de acordo com o item.
Como não estará fazendo uma separação definitiva, o processo será rápido. Vai descobrir que se sentirá melhor à medida que o espaço estiver mais arrumado e não mais se preocupará com o fato de não encontrar alguma coisa, porque terá registrado onde estão todas elas. A Cristina entrou e não entrou, gente. Como não estará fazendo a seguir, arranje um lugar onde colocar as caixas, certificando-se de não ter colocado nelas coisas de uso imediato. E assim, quando a gente fala uso imediato, gente, é o uso nos próximos dias, nas próximas semanas, né? Coisa que você usa na sua rotina, não coloca dentro da caixa, certo? Mas se você não usa há mais de, sei lá, 4 meses, 6 meses, coloca na caixa, né? Se mais tarde precisar do pacote fechado com cordas de violão, o seu cartão vai lhe dizer onde está a caixa. Depois de algumas semanas, percebendo que não precisou de nada que está na caixa número 3, por exemplo, pode retirá-la da casa colocando-a no depósito. Aqui a gente não tem esses depósitos, né? Lá nos Estados Unidos é muito comum você alugar um warehouse, que eles chamam, né? Que é um local onde você coloca suas coisas, né? Você pode colocar coisas da sua casa que você não usa, enfim. Passado mais tempo, talvez queira se livrar do conteúdo da caixa 3, deixando-a disponível para outras coisas que possam surgir. Continuando o processo, você vai sentir uma grande tranquilidade por saber que agora tem controle sobre o seu ambiente. Lembrando que o ambiente define muitas coisas, né? Às vezes a gente não consegue ter foco por causa da desorganização. Às vezes as pessoas nos afirmam que não se aborrecem com a desordem. Dizem, então, que esse processo não é necessário para elas. Mas como cada objeto tem a sua vibração, quase todo mundo se sente melhor num ambiente organizado. Isso é fato. E não só se sente melhor, não só se sente melhor, se sente mais focado, mais disciplinado, porque é uma coisa que está provada, né? O ambiente, ele afeta o nosso comportamento. Tem um, tem uma experiência que foi feita, se eu não me engano, foi na Irlanda, assim, mais ou menos assim, né? Num bicicletário de uma escola. Colocaram 2 bicicletários na escola para fazer esse teste. No primeiro, tudo era muito organizado, pintado, sabe, com tudo arrumadinho, com tudo cercadinho, cada local para cada bicicleta, e colocaram umas 2 ou 3 bicicletas certinhas ali em ordem. A Cristina entrando. Oi. Ei, Cris, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Dulce. Tive que Boa entrar tarde, pelo estou acabando. celular. Estou dando um exemplo aqui. E no outro bicicletário, gente, ao contrário, né? Eles não arrumaram nada, não pintaram, deixaram só o local de colocar as bicicletas, mas ao contrário do outro, eles colocaram. Parece que a minha internet está em internet. Eles colocaram umas bicicletas não no lugar onde era para ser, para colocar as bicicletas, sabe? Eles colocaram uma bicicleta meio caída do lado, a outra encostada no muro, aquela coisa meio desorganizada. E o que começou a acontecer? As mesmas pessoas chegavam num bicicletário, colocavam as bicicletas ali certinhas, arrumadinhas. Jogavam lixo no lixo, porque estava tudo tão arrumadinho, né? No outro, não. Se eles chegassem nesse bicicletário e estava lotado, eles iam para o outro. Chegando lá, eles deixavam a bicicleta de qualquer jeito, jogavam o lixo fora do lixo, porque estava ali um latão destampado, sabe aquela coisa meio desorganizada. Então,
O que eles chegaram à conclusão? Que o ambiente afeta diretamente o nosso comportamento. Então, presta atenção nisso. Presta atenção no seu ambiente. É claro que cada coisa tem a sua vibração, mas você mantendo as mesmas coisas, só que de uma forma organizada, parece que a vibração muda. Então, tem essa questão também. E é uma das coisas que eu ensino, né? Você ter um mínimo ali de organização para você ter qualidade de foco. Porque você não consegue ter foco se você procura alguma coisa e ela não está na sua mão. Ah, eu quero uma caneta, eu tenho que levantar para ir procurar a caneta, acabou o foco. Entendeu? Acabou o foco. Para você voltar para o mesmo foco que você estava antes, lembrar o que você queria escrever com a caneta, vai levar meia hora. Então, tem essas questões que você precisa arrumar no seu ambiente mesmo. Abraham, fale-nos mais sobre arrumar a desordem para entender melhor. Os seres no estado físico têm o hábito de juntar coisas. Eu tenho. Quem não? Quem não tem, levanta a mão. Depois, a maioria passa boa parte do tempo procurando o que juntou, o que gera um grande estresse. O vazio provoca tristeza, e é por isso que as pessoas muitas vezes tentam preenchê-lo com objetos. Compram mais ou comem mais, e usam maneiras criativas para preencher o vazio. Por isso, aconselhamos, livrem-se de tudo que não seja essencial para você agora. E se você conseguisse se livrar das roupas que não está usando, doando-as e abrindo mais espaço, as coisas que estão em maior harmonia com você fluiriam mais facilmente para a sua experiência. Todos vocês têm uma capacidade de atrair, mas quando o processo é obstruído por coisas que não querem mais, a nova atração é mais lenta. E vocês acabam com um sentimento de frustração e sobrecarga. Caramba! Grifa, gente. Então, o quanto a gente está emperrando o nosso processo de receber por causa das quinquilharias que a gente está guardando. Ai, o quanto a gente está impedindo as roupas novas de chegarem, guardando as roupas que a gente não quer mais, que não serve mais, que a gente não gosta. Hum, hum. Pois é. Imagine-se num ambiente sem desordem. Nunca foi tão importante visualizar uma casa arrumada. Imagine-se num ambiente bastante claro, um espaço totalmente em ordem, onde você sabe o lugar de cada coisa. Imagine um local arrumado e confortável. Apenas imagine. O seu objetivo é sentir alívio. Esther, de vez em quando, se lembra de sua mãe cuidando do imenso gramado da casa onde moravam, numa época em que não havia cortadores de gramas elétricos. E se lembra especialmente de uma vez que a sua mãe cortou a grama, ligou o borrifador para molhar o terreno e se sentou numa varanda usufruindo do que tinha feito. Esther sentou-se ao seu lado e sentiu o cheiro da grama recém-cortada e de terra molhada, e pôde perceber o incrível sentimento de paz e felicidade que vinha da mãe. Jerry e Esther experimentam o mesmo sentimento no final de alguns dos seus seminários. É um prazer de um trabalho bem feito, como se tudo se alinhasse. Então, o que você tem de fazer, antes de tudo, é achar o lugar que provoca esse sentimento de bem-estar, se encontrar e a energia se alinhar. Então, tudo de que você precisa, clareza, ideias e ajuda, virá, fazendo a realidade física se adequar a você. Gente, sem brincadeira, isso aqui para mim é a resposta de um pedido que eu fiz ontem à noite, tá?
Sem brincadeira. Vou até grifar de outra cor aqui, para eu olhar para isso. Em apenas 1 ou 2 horas, você pode arrumar a desordem de um cômodo. Basta pegar uma coisa de cada vez e colocá-la nas caixas. Sabendo onde as coisas estão, por causa do gravador, uma noite em que estiver pouco ocupado, você poderá ouvir a gravação. Com as fichas, saberá que o velho álbum de retratos se encontra na caixa 1, e se quiser mostrá-lo aos seus netos, saberá onde encontrá-lo. O poder do processo de arrumar a desordem, para entender melhor, é a rapidez com que é feito. E haverá menos resistência, porque tudo o que você quiser estará à mão e localizável. Constatamos que a maioria das pessoas que aplicam esse sistema raramente voltou a precisar de coisas colocadas nas caixas. Ao ver que não precisou de alguma coisa das caixas por 1 ou 2 anos, você vai se sentir mais livre para doá-las ou jogá-las fora. Nesse meio tempo, a sua vida ficou desobstruída e, assim, livre da resistência. Muito, muito legal, gente, muito legal. E, assim, essa aqui foi a minha resposta de ontem. É, muito legal. Cris, tá tudo bem? Tá tudo jóia. Só a internet que não tava. Ó, abaixa aí o seu volume, que tá dando retorno. A internet que não estava colaborando, assim, o meu computador não entrou no link do stream. Ele entra, mas não abre a câmera. Ah, Interessante, né? entendi, você tá no celular. Estou no celular e aí o livro está aberto aqui no computador. Então, vou ficar, tipo, Tá. olhando de ladinho. E Você quer você, tudo seguir? bem? Tudo bom, tudo maravilhoso. Tudo E aí, você vai maravilhoso. aqui no processo 15? Vou. Carteira. Use esse processo quando quiser atrair mais dinheiro. Ai, que gostoso. Quando quiser melhorar seus sentimentos atuais em relação a dinheiro, para permitir que ele flua mais em sua vida. Quando quiser adicionar mais força a um desejo específico, quando sentir que a falta de dinheiro em sua vida. Escala de valor de referência emocional atual. O processo de carteira lhe trará mais benefícios quando seu valor de referência emocional estiver entre 6, esperança, e 16, desânimo. Então, se você não tiver certeza, vai lá no capítulo 20 e examine as 22 categorias de escala de orientação emocional. Talvez as vibrações mais praticadas na sua cultura sejam as relacionadas a dinheiro, pois muitos veem como meio pelo qual flui boa parte do seu bem-estar físico. Mas muitas pessoas, sem perceber, se concentram mais na falta do dinheiro do que na presença dele, e assim mantém-se afastado do que deseja. O natural é que todo tipo de abundância flua facilmente na sua experiência. O processo da carteira vai ajudá-lo a oferecer uma vibração sintonizada com o reconhecimento de dinheiro, em vez de afastá-lo. Eis o processo. Coloque uma nota de R$ 100 na sua carteira. Mantenha a carteira o tempo todo com você e sempre que segurar, lembre que a nota está ali. Sinta prazer nisso e pense na segurança que ela lhe traz. Muito bom. Deixa eu já. Ao longo do dia, anote as várias coisas que poderia comprar com a nota de R$ 100. Passando por um restaurante, pense que se quisesse poderia entrar e ter uma bela refeição. Vendo uma vitrine, pense que se quisesse poderia comprar uma roupa, porque tem R$ 100 na carteira.
Guardando a nota, não a gastando imediatamente, você recebe a vantagem vibrátil dela, bastando pensar nisso. Se a gastasse na primeira coisa que visse, receberia o benefício de sentir seu bem-estar financeiro cada vez, apenas uma vez. Mas se gastar mentalmente os R$ 100, 20 ou 30 vezes no dia, vai receber o benefício do sentimento vibrátil de ter gastado 2 ou 3 mil reais. Olha que interessante. Cada vez que reconhece ter, bem ali na sua carteira, o poder de comprar uma coisa e outra, sua sensação de bem-estar financeiro aumenta e seu ponto de atração começa a mudar. Você não tem de ser rico para atrair riqueza, mas tem de ser rico. Por outro lado, qualquer sentimento de falta de riqueza causa uma resistência que impede a riqueza. Se você gastar seu dinheiro mentalmente várias vezes, estará praticando a vibração de bem-estar, de segurança, de riqueza e de segurança financeira. E o universo responde à vibração que você alcançou, sintonizando-a com a manifestação de riqueza. Coisas que parecem mágicas vão acontecer, vão começar a acontecer assim que você alcançar o maravilhoso sentimento de abundância financeira. O dinheiro que você ganha vai parecer durar mais. Quantias inesperadas de dinheiro começarão a aparecer. Seu empregador vai ter vontade de lhe dar um aumento. Você receberá desconto numa compra. Pessoas lhe oferecerão dinheiro. Vai descobrir que coisas que queria, mas pelas quais pagaria, chegarão até você sem qualquer custo. Serão oferecidas oportunidades de ganhar toda a riqueza que acredita ser possível. Com o tempo, você vai ter a sensação de que uma comporta de abundância se abriu. Ai, que delícia! É um processo simples, mas poderoso, que vai mudar seu ponto financeiro de atração. Embora não haja limite para o que o universo pode lhe trazer, você tem de se sentir bem em relação ao dinheiro, para permitir que ele flua na sua experiência. Vamos grifar isso daqui e comentar um pouco essa questão aqui, ó, em que ele Eu quero traz. comentar. Você tem de se sentir bem em relação ao dinheiro, para permitir que ele flua na sua experiência. Isso é Exatamente. primordial, gente. Você não Primordial. tem você não tem que ser rico, mas tem que se sentir rico. E aí, eu volto a dar o exemplo do Kaiser. A Cristina adora. Porque ele é uma coisa que ele falava muito. Ele fala muito, né? Ele fala: eu já era rico sem ter R$ 1 no bolso. As pessoas me chamavam de comendador. Quem já ouviu ele falar isso? Ele não tinha dinheiro, não tinha dinheiro para comer. Ele conta que ele passou 3 meses comendo miojo. E ele era chamado de comendador. Por quê? Porque, apesar da situação financeira, ele se sentia rico. Então, é aquela história da fé, né? O que é a fé? A fé é o que você acredita que é possível. Então, ele acreditava tanto que ele ia ganhar o dinheiro que ele já se sentia rico, que ele ia ter aquilo. Então, é o ser para ter. Né? A PNL traz isso. A gente só consegue criar, a gente só consegue fazer alguma coisa. Você só tem na medida do que faz, certo? Você não tem, enfim, você precisa fazer coisas para poder obter coisas, né? Então você precisa prestar serviço, vender, qualquer coisa. Você precisa fazer alguma coisa. Mas, ainda que seja ganhar, ainda assim você está fazendo alguma coisa, está atraindo. Mas para você fazer essas coisas, você precisa ser.
Você precisa ser essa pessoa que sabe fazer essas coisas, certo? Que sabe atrair determinadas situações. Nós não estamos aqui aprendendo a mudar o nosso padrão vibrático? Pois é. Então você precisa ser antes de fazer. E só assim você vai conseguir ter as coisas diferentes. Então, esse padrão do ser, fazer e ter, para ter, ser antes, né? É exatamente isso. Se a gente está buscando ter riqueza, antes a gente precisa se sentir. Por quê? Porque você só se sente quando você já é internamente. E aí a gente pode usar esses processos, mas você também pode usar a consciência de que tanto a riqueza como a pobreza é a mesma energia. É a mesma energia em graus bem diferentes, né? É uma escala, né, que tem um meio, que é o ponto zero, o ponto de equilíbrio, e ela vai para o ponto negativo e para o positivo, né? Ou seja, riqueza e pobreza. É a mesma energia. Então, a gente pode falar que a gente não tem riqueza se a gente está pobre? Não. A gente pode falar que a gente está na escala da riqueza no nível baixo. Então, a gente só precisa subir o nível. Então, percebe por que o processo é importante? Porque você precisa subir o nível. Nível do quê? Da sua vibração. É só subindo o nível da sua vibração que a gente consegue mudar isso. E esse processo é muito interessante, porque quando você faz isso, gente, é muito legal. E assim, você começa a ver o valor da energia do dinheiro ali. Né? O Axis traz muito isso para a gente, ensina esse processo de uma outra forma, né? Que é o dinheiro do corpo. Você ter ali o dinheiro, você dá os 10% do corpo, tudo que entra, todo o dinheiro que você cria, de qualquer forma, você paga 10% para o seu corpo, e esse dinheiro não é seu, esse dinheiro é do corpo, né? E você não pode usá-lo, E teoricamente. ele, só complementando, o Axis também traz uma outra prática que eu acho bem interessante, que é de você ter na sua carteira o dinheiro que teria uma pessoa rica. Então, assim, hoje, no seu imaginário, quanto teria uma pessoa rica na carteira, assim, disponível para agora, para tomar um café? R$ 100, 200, 300, R$ 1.000? Né? Então, tenha esse dinheiro ali. E isso é interessante porque te traz essa energia, ela te tira desse espaço do eu não tenho dinheiro, porque passa a ser Exato, mentira. Você sabe que você tem dinheiro e você escolhe gastá-lo ou não. Como a exato. gente tem vou falar por mim, né? Um dos padrões que eu tinha em relação a dinheiro era a necessidade de gastá-lo antes mesmo dele chegar. Sabe aquela história? Tipo, nossa, o pagamento vai cair amanhã, era igual água em frigideira quente, sabe? Eu nem encostava, fazia sumia. Nossa, que isso, Asfalto gente? quente, evapora, já bate e evapora. Exato. Então, e aí você consegue mudar esse padrão. Porque, então, o que acontece? Inconscientemente, você cria um monte de situações para te afastar do dinheiro. Porque existe aí uma série de crenças de que dinheiro não vai te trazer felicidade, de que você vai ser malvado se você tiver dinheiro, que você vai ser ganancioso, que você não precisa ter dinheiro. Então, você cria um monte de situações para que aquele dinheiro nem ancore na tua vida. Você não consegue entrar em casa com dinheiro. Ele já vai embora com um monte de boleto, saldo do cartão especial atrasado, cartão de crédito, fatura lá pipocando também. Então, tudo isso te deixa sempre num ponto de escassez muito grande. E aí, quando você faz esse exercício, é interessante você perceber o quanto que isso traz de reação no teu corpo, principalmente nas primeiras semanas. Porque você fala assim, nossa, eu tô com dinheiro aqui, cara. Eu tô com dinheiro aqui, vamos supor, tô com R$ 100 na minha carteira. Tô andando com R$ 100 na carteira. E se alguém me pega? E se alguém não sei o quê? Aí daqui a pouco começa a mudar para, nossa, que legal, tenho R$ 100 na minha carteira. Aí, esse bichinho, né, que tá aqui ainda, que quer gastar tudo para não ter,
né? Já fala assim, nossa, passa lá na farmácia, ou passa lá na padaria, e é assim, gente, R$ 100, o que é R$ 100? Nada. Você vai no mercado, você pegou um pão, uma mortadela, pronto, acabou. Não tem mais R$ 100. Você entendeu? É assim, é muito rápido. E aí fica esse padrão inconsciente falando, nossa, vou levar aqui um negócio para tomar um café com os meninos. Para quê? Só para ficar sem dinheiro. Você entende? E aí, porque se você vê, você não precisa. Então, é muita inconsciência. E é esse momento em que a gente, quando a gente vai aqui nas nossas práticas, fortalecendo essa mentalidade, fortalecendo essa musculatura, você começa a olhar para, opa, qual é o padrão que está aqui? Por que está tão difícil para mim sustentar R$ 100 na minha carteira? Porque é tão gostoso você pensar, mudar esse pensamento do tipo, eu não tenho dinheiro, para do tipo, eu tenho dinheiro. Eu escolho diferente, mas eu tenho dinheiro. Você entende? Isso te dá um poder que é muito sutil e é muito mágico, vale a pena. Faça. Então, e aí você percebe que, na verdade, você não quer dinheiro, você quer gastar o dinheiro, né? E aí aí você percebe quantas crenças você ainda carrega, né? Do tipo, dinheiro é o mal da humanidade, então eu não posso ter dinheiro, né? Mas eu quero gastar o dinheiro, né? Tipo assim, eu quero usufruir dele. E não dá para servir a dois senhores, né? A Deus e a Mamon, que no sentido de dinheiro, né? Não dá. Mas de verdade, gente, de verdade, assim, do fundo do coração, você não tem que adorar o dinheiro. Você percebe que, mas você tem que gostar de tê-lo. Porque só gostando de ter o dinheiro é que você vai ter, né? Porque não é. Aí você olha assim, né? Aí aquele outro processo que te ensina a gastar. Ele não é que ele te ensina a gastar, né? Aquele processo do banco, que você cria a conta e tudo que entra você tem que ir gastando. Mas você também pode escolher juntar, né? Você pode escolher juntar para poder comprar uma coisa mais valiosa no outro dia. Isso que é interessante, né, Du? Porque, assim, Exato. quando a gente começa a fazer esse exercício, você percebe que as primeiras vezes é uma carência tão grande. É a mesma coisa quando você fala assim, nossa, quando eu ganhar na Mega Sena, ou quando eu tiver rios de dinheiro, eu vou viajar. Por que você fala, a primeira coisa que você vai fazer é viajar? Porque você está cansado. Essa é a verdade. E quando você fala assim, olha, eu estou te dando aqui R$ 10.000 para você gastar todos os dias. Entenda, você vai gastar R$ 10.000 todos os dias? Com o que você vai gastar? Aí, primeiro você já quer logo, igual aquele filme lá da comediante brasileira, vai lá no mercado e compra, como que é o nome daquela coisa? Salame, de todo tipo de salame que você nunca nem vê, que é caro pra caramba. Compra queijo, brie, todos. A peça, não é Adoro. pedaço não, eu quero a peça inteira, você entendeu? Então você percebe que você vai suprir por muitas vezes, ainda que na sua mente apenas, uma carência muito grande de tudo aquilo que você teve vontade de ter e não tinha condições de pagar por aquilo. E ainda que seja mentalmente, você vai falar assim, nossa, isso parece papo de louco. Lembra que a gente sempre fala para o cérebro, não tem isso de estar acontecendo, não está acontecendo. É importante que você vai abastecendo ele com todo esse, todo esse fator neuroquímico que vai sendo liberado, de É, bem-estar, de satisfação, de realização, de poder, de potência, assim, entendeu? Você vai mudando. E aí você vira um comendador, você vira uma imperatriz, você vira, porque você já está tão, sabe assim, aquilo já é tão natural para você, de, meu, você gastou tudo aquilo. E quando você tiver o dinheiro na sua mão, as suas compras, elas ganham em qualidade. Porque você não vai sair comprando qualquer meio quilo de mortadela, você entendeu? Você vai é, realmente escolher algo que te dê mais prazer. Pode ser a mortadela também. Né? Quem gosta, gosta. Eu, particularmente, adoro. Mas, assim, ela não vem com a mesma carga de escassez. De ser a mortadela porque é mais barata. É a mortadela porque eu gosto. exatamente.
Exatamente. Aí pode ser aquela bolonhesa lá, bem cara, bem... Cerati, defumada. Então, quer dizer, e aí você tem o poder de escolha. Isso muda tudo. Isso Exatamente. faz toda a diferença. Então, tudo é energia, né? Tudo é o sentimento que você traz para a coisa, e não a coisa em si. Exatamente isso, Cristina, é o sentimento que você traz. Se você chega no mercado, igual eu fiz ontem, né? Olha para o queijo, olha para as coisas que você gostaria de levar para casa, mas não escolhe, né? Não prioriza isso nesse momento, não está priorizando. Aí o que você fala para eles? Espera que eu vou voltar. Espera que daqui a pouco você vai para minha casa. Mas com o sentimento, não com o sentimento de escassez, ai, que dó que eu não posso levar hoje. Não, com o sentimento assim de expectativa positiva, né? De certeza de que daqui a pouco as coisas vão mudar e as minhas prioridades vão mudar. Então, tudo é energia. Presta atenção no sentimento, isso é o mais importante. A gente não pode sair desse livro sem você prestar atenção nisso, gente. Não pode. Vai, Cris, acaba aí esse processo. Bom, Abraham, fale-nos mais sobre o processo da carteira. Não se preocupe se você continuar tendo pensamentos sobre a ausência das coisas, porque é natural que eles ocorram. Ofereça deliberadamente mais pensamentos ligados à riqueza e à prosperidade que deseja. Ao longo do dia, percebendo em quantas coisas poderia gastar seus R$ 100, você estará utilizando intencionalmente a energia não física para aumentar seu sentimento de prosperidade. Alguém uma vez disse: Abraham, está claro que faz tempo que você não tem um corpo físico, pois não se vai muito longe com R$ 100. E nós respondemos: você não entendeu. Se você gasta R$ 100.000, não, R$ 100 1000 por dia, você gastou o equivalente a R$ 100.000. Você verá como isso vai reforçar seu sentimento de prosperidade. Seu ponto de atração é a maneira como você se sente. Olha que legal isso. Muito bem. Vamos lá, dona Dulce. Dulce, você tá muda, amor. Desculpa. Eu falei, grifa isso, esse finalzinho aqui desse processo, por quê? Por que a gente grifa o livro, gente? Depois, você, numa revisão rápida, você pode dar uma olhada só nos pontos que você grifou, né? Que são os pontos que você achou mais importantes da primeira vez. E tá tudo certo. Não tem nada de errado nisso. E depois você lê o livro de novo, porque você vai ter uma outra mentalidade, você vai ser outra pessoa e vai ter outros insights, vai grifar outras coisas, como eu estou fazendo aqui. Uhum. Vamos lá. Processo 16. Colocar nos eixos. Use esse processo quando tiver consciência de que a afirmação que acabou de fazer é o contrário do que quer atrair para a sua experiência. Quantas vezes você fez isso? Quando quiser estabelecer um ponto de atração mais aprimorado, ou quando estiver se sentindo muito bem, mas souber que pode se sentir ainda melhor, e estiver disposto a se empenhar para que isso aconteça imediatamente. A escala de valor de referência emocional atual. O processo de colocar nos eixos lhe trará mais benefícios quando seu valor de referência emocional estiver entre 8 e 17, ou seja, entre tédio e raiva. Ou seja, já vai para a escala negativa das emoções, né, aqui. Mas dá uma olhada lá na escala e vê se esse processo é para você.
Vamos lá. E se você não tiver certeza, aliás, dá uma olhada, de qualquer maneira, dá uma olhada para ver qual que é a sua emoção, ver se esse processo cabe para o seu momento. Sem que você dê conta, é possível estar concentrado em oposição vibrátil ao que realmente deseja. É bem fácil mesmo. É como pegar um bastão pelas extremidades, a do que você quer ou a do que você não deseja. O processo de colocar nos eixos vai ajudá-lo a tomar consciência da extremidade do bastão que você está realmente ativando e a escolher mudar para outra. Há uma grande variação de vibração entre uma extremidade e outra, e o processo de colocar nos eixos, muitas vezes, é o primeiro passo para começar a mudar o hábito de vibrações. Hábito de vibrações. Preste atenção nessa palavra, porque vai ajudá-lo a definir mais claramente o que deseja. Por exemplo, quando você está doente, claramente quer estar bem. Quando não tem dinheiro suficiente, sabe claramente que quer mais dinheiro. Dirigindo sua atenção para o que realmente quer e mantendo a sua atenção no que realmente quer, vai começar a vibrar ali. Lembra do primeiro processo, que é o dos 68 segundos? Pois é, vamos começar a fazer ele, gente. Vibrando nos 68 segundos, no que a gente quer. 68 segundos várias vezes por dia. No início, a sua consciência do que não quer o ajuda a identificar o que quer. Grifa, exatamente isso. A maioria das pessoas, gente, a maioria não sabe o que quer. Não sabe. E aí você pode falar, não, Dulce, eu sei o que eu quero. Eu sei, eu quero emagrecer 20 quilos. Tá, mas por que você quer emagrecer 20 quilos? Não, eu quero emagrecer 20 quilos porque eu tô. Ah, porque eu tô gorda. Não, mas não é por isso. É por que você quer emagrecer 20 quilos? Aí você começa a fazer os porquês e chega no porquê da pessoa. Né? E aí você vai indo, por quê? Não, porque eu quero me sentir bem. Quero entrar nas roupas que não me cabiam antes. Tá, mas é exatamente por isso? E aí você começa, mas por que você quer entrar nas roupas? Porque quando eu entrava nessas roupas, o meu marido me olhava diferente. Ah, então fala mais sobre isso. Aí você vai chegar à conclusão do porquê que a pessoa quer emagrecer. Então, de verdade, você sabe por que você quer dinheiro? Por quê? É só para pagar as contas? Verdade? Se for só para isso, é o que você vai conseguir. Começa a prestar atenção e a se perguntar por que você quer. E você vai chegar ao seu propósito. Quando você chegar ao seu propósito, gente, aí você vai aquecer o seu coração de uma tal forma com esse seu desejo que alinha vibratilmente, sabe? Existe um alinhamento vibrátil nessa descoberta. E às vezes você saber o que não quer te ajuda a encontrar o seu porquê. Mas ao falar o que deseja, sua vibração pode não combinar com as suas palavras, porque você ainda está concentrando no que não quer. É aí que entra o processo de colocar nos eixos. Quando tiver sentimentos negativos, o que faz você saber que está concentrando em algo não desejado, você vai parar e dizer: sei o que não quero. Então, o que é que eu realmente quero? Com o tempo, concentrando-se no que deseja de fato, a sua vibração sobre o assunto vai mudar e a vibração aprimorará e a vibração aprimorada irá aos poucos se tornar o seu pensamento dominante. Aproveite os resultados positivos que se seguirão ao processo de colocar nos eixos.
Se você der total atenção ao que realmente quer, é impossível deixar de receber, porque a lei da atração garante que qualquer coisa que você esteja predominantemente concentrado fluirá para a sua experiência. Gente, grifa tudo isso, porque é muito, muito valioso. Presta atenção nas palavras, na sutileza das palavras. A lei da atração garante que qualquer coisa que você esteja predominantemente concentrado fluirá para a sua experiência. A pergunta é, no que você está se concentrando? No quê? E aí, quando você começar a perceber, você vai entender por que as coisas ainda não vieram, não fluíram. Porque a gente ainda está concentrado no não desejo, né? No que a gente não tem, no que a gente não quer. Abraham, fale-nos mais sobre o processo de colocar nos eixos. A coisa mais importante a lembrar é que você atrai a sua experiência por causa dos pensamentos que oferece. Grifaram. Os pensamentos são como imãs. Um pensamento vai atrair outro e mais outro, até que finalmente você terá a manifestação concreta da essência vibrátil de qualquer assunto que tenha pensado. Só que ao contrário do imã, gente, é o seguinte, o imã atrai o oposto, né? O imã, ele atrai a energia oposta. O pensamento não. O pensamento é um imã que atrai o semelhante. Ou seja, você está pensando em escassez, você vai atrair escassez. Está pensando em doença, vai atrair doença. Está pensando em saúde, vai atrair saúde. Está pensando em amor, vai atrair amor. E assim por diante. Se já pensou e sabemos que pensou, pelo que considera uma emoção negativa, como medo, dúvida, frustração ou solidão, o que está experimentando nela é resultado de um pensamento que não vibra numa frequência em harmonia com seu eu interior. Então, qualquer sentimento negativo, ele não vibra na frequência do seu eu interior. É por isso que você se sente mal. Se você entrasse, se você sentasse sobre o seu pé, cortando a circulação do fluxo sanguíneo, ou se pusesse um torniquete em volta do pescoço, restringindo o fluxo de oxigênio, logo veria as consequências dessa restrição. Da mesma forma, quando tem pensamentos que não estão em harmonia com o seu conhecimento maior, o fluxo da força vital, a energia que vem do seu eu interior para o seu aparato físico, é sufocado ou restringido. O resultado é que você passa por uma emoção negativa. Se permitir que isso continue por muito tempo, o seu aparato físico vai se deteriorar, vai adoecer, né? Por isso, dizemos que toda doença resulta da permissão da emoção negativa. Touché. Touché. Checkmate. Gente, caramba, olha isso. Presta atenção nessas palavras. O que ele está dizendo aqui é que a gente adoece, a gente tem tudo que a gente não quer, sabe? Pensa, o relacionamento ruim, a escassez de dinheiro, a escassez de alegria, porque a gente permite pensamentos que geram emoções negativas. E aí eu quero só fazer um alerta, que é o seguinte, gente. É lógico que existem algumas situações onde as pessoas têm deficiência de algumas substâncias que precisam ser nutridas no corpo, suplementadas, para que esse pensamento consiga alcançar a vibração positiva, tá?
Um exemplo muito típico e muito comum é a vitamina D. Eu não sei se vocês sabem, mas existem tipos de depressões, existem alguns tipos de depressões que, aliás, nenhuma se cura com remédio antidepressivo. O remédio antidepressivo, ele te ajuda até a não surtar, mas ele não cura o negócio. Ele te dá um alívio ali para você colocar os seus pensamentos no lugar. Só que, se vocês tiverem deficiência de vitamina D, mesmo tomando o remédio, você não se cura. Não se cura. A pessoa com falta de vitamina D, ela tem dificuldade de gerar serotonina, que é um neurotransmissor da alegria, da felicidade. Então, é extremamente importante que a pessoa que tem depressão, ansiedade, esses negócios, ela faça a suplementação de vitamina D. Aí, às vezes, a gente ouve a pessoa falar assim, mas a minha vitamina D está normal. E realmente está normal para os níveis de uma pessoa que não tem esse problema. Só que se a pessoa tem esse problema, o que acontece? Ela precisa de níveis maiores de vitamina D para ajudar ela a gerar serotonina no corpo. E sem serotonina, gente, ela não consegue pensar positivo. Entende? Então, existe a questão emocional, mas a gente tem que prestar atenção que existem algumas coisas que são necessárias para que a gente alcance isso. A gente está ligado a um corpo. Então, enquanto a gente estiver ligado a esse corpo, esse processo passa por isso. Então, o seu eu, é por isso que você vai se sentir mal, por isso que a pessoa em depressão, ela se sente tão mal, porque aquele sentimento é contrário ao eu interior dela, ela não quer sentir aquilo, mas ela não consegue mudar o padrão, porque existe uma deficiência que, mesmo você fazendo terapia, mesmo você tomando remédio, ela não consegue. Aí você olha para a pessoa e começa a julgar a pessoa. Ah, não, mas essa pessoa parece que ela gosta de sofrer. Gosta de sofrer. Então, presta atenção, que às vezes é só falta de vitamina D. E às vezes não é só falta de tomar sol, não, gente. Às vezes ela precisa de uma dose maior, tá? Precisa consultar um médico que tenha essa visão mais abrangente aí da história. Não é todo médico que tem. Mude do indesejado para o desejado. Quando você tem um sentimento negativo, esta é uma boa ocasião de identificar o que quer. Pare e diga: tem alguma coisa importante? Gente, eu estou começando a ler, mas eu acho que eu vou deixar para amanhã esse pedacinho aqui. Né? Porque falta só 2 minutinhos e ele é um pedaço grande. Então, é o finalzinho desse processo do eixo aqui. Mude do indesejado para o desejado, né? É. Porque se fosse terminar só esse aqui e terminasse o processo, eu ia ler, mas não é. Então, a gente vai terminar esse processo amanhã. Porque senão a gente vai fazer igual ontem, vai ultrapassar o tempo. Né? E não é legal para quem está vendo, porque, na verdade, já surgiram muitos comentários hoje, né? Porque ontem eu fiquei em abstinência, me sentindo em crise de abstinência de falar. Brincadeira. Ai, ai. Aliás, que live maravilhosa, né? Pessoa assim, Né? Nossa, surpreendente. Fiquei assim encantada com a live, com a Madalena, com você que ficou quietinha, deixou a moça falar. Ai, que linda, que orgulho de você, amiga. Ai, ninguém entendeu nada, gente. Eu quieta, mas o que acontece? Quando você está diante de uma fonte tão incrível, você só fica bebendo da fonte, entende?
E eu ainda tive o privilégio de conversar com ela antes, então você pode imaginar. Ela realmente é uma inspiração. E você vê que ela traz as coisas com uma leveza, né? Contando Uhum. histórias, colocando exemplos da vida dela e mostrando o seguinte, né? Que esse negócio do estar presente, ela, para mim, ela falou coisas extremamente importantes ali que viraram a chave de muitas coisas. Então, Sim. quem não viu a live, vai ver a live, que eu não vou contar aqui, claro, né? Vou dar spoiler. Nem a pau. Vai lá ver a É. live de ontem, vale muito a pena. É isso. Tá. Beijo, Amiga, gente. Beijo, Dulce. gratidão pela presença, amiga. Gratidão para todo mundo que já viu, que vai ver depois. Bom final de Agora que eu tô semana. vendo aqui as suas mensagens. Mas eu sabia o que estava acontecendo. Já aconteceu comigo, né? Então, pessoal, beijo e Beijo. até segunda, né? Hoje é sexta? Hoje é Se sexta, então até segunda-feira. Deus quiser. Beijo.